Pessoal, eu quero aqui nesse momento, quero trazer aqui uma questão polêmica com relação a Moisés. Sabemos que em Deuteronômio capítulo 34, versículo 6, fala que Deus, o Eterno, ele enterrou Moisés, Moshe, lá na terra de Moabe. O texto também fala, aqui em Deuteronômio 34, versículo 8, os filhos de Israel choraram por Moisés nas planícies de Moabe durante 30 dias, e assim terminaram os dias de pranto e luto por Moisés, Moshe, hebraico Moshe, significa tirado das águas. Então é o seguinte, Moisés então ele morre no monte, na terra de Moabe. O próprio Deus o enterrou, e também diz o texto que até hoje ninguém achou sua sepultura. Depois, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vá sobre esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, Moisés ele morre, o próprio Deus o enterra. A palavra ali no hebraico enterrar dá um sentido de enterrar mesmo, de pegar no corpo, de pegar no defunto. No inglês é bury, né? Lá no inglês, na Bíblia inglesa, na Bible, na King James, você pode encontrar o termo aí, enterrar, o verbo enterrar, bury. Então, é interessante que Moisés, ele morre, o povo faz pranto por Moisés, faz um luto por Moisés durante um mês, 30 dias. E depois Deus aparece para o profeta Josué, e diz a Yehoshua, e diz a ele que para que ele pudesse levar o povo para a terra prometida, porque meu servo Moisés está morto. Depois de 30 dias, Deus vai falar a Josué que o seu servo Moshe está morto. Agora olha só, que interessante. Os adventistas que defendem a psicopaniquia, que significa o sono da alma, que a pessoa quando ela morre, ela não vai nem para o céu e nem vai para o inferno, para o Hades, no caso, porque a palavra ali, inferno, no Novo Testamento, ela tem vários significados, é uma palavra polissêmica, pode significar Hades, Geena, ou Tártaro. No caso, os adventistas afirmam, tanto como os adventistas, assim como os testemunhos de Jeová, alegam que quando a pessoa morre, como a pessoa não tem uma alma imortal que sobrevive após a morte do corpo, então ela fica como se fosse no estado de coma. Ela fica dormindo, esperando a volta de Cristo, para que ela possa ser ressuscitada. Então, no estado intermediário, para os adventistas e para os testemunhos de Jeová, não existe esse caso de uma pessoa ficar ou no céu ou no inferno aguardando ressurreição. Nesse interregno não existe essa questão. Então, vem uma outra coisa agora, uma outra polêmica. Em Mateus capítulo 17, ali fala sobre a transfiguração. Jesus está ali no monte com seus discípulos, seus 3 discípulos, Pedro, João e Tiago. E então aparece Moisés, Moshe, e aparece Elias. E começa a ter um diálogo com Jesus. E alguns falam que Elias representa a lei. Aliás, Eliarro representa os profetas, os Neviim, e Moshe representando a Torá, a lei. Só que tem uma certa contradição aí, porque o próprio Jesus vai dizer em Lucas 24, versículo 44 até o versículo 46, que tudo que estava escrito a respeito dele, na lei, nos profetas e nos salmos, se cumpriu nele. Então, teria que ser 3 pessoas, um representando a lei, Torá, Moisés, o outro representando os profetas, Neviim, Elias, e o terceiro representando os Ketuvim, que são os salmos, então só apareceu ali os 2. Então, é um paradoxo essa questão. Então, de repente, o apóstolo Cefas, Pedro, ele fala para Jesus, vamos ler aqui o texto como diz, Mateus 17? Então aqui no versículo 4, Mateus 17, versículo 4 diz assim: Então, respondendo Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom que estamos aqui, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Então Pedro falou: Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tabernáculos, um para ti, um para Moshe e outro para Eliarro.
E ele foi quando o Senhor apareceu, né? O pai disse, este é meu filho amado, e aí ele ouve. E aí acaba-se ali o evento sobrenatural. Só que tem um porém. Para os adventistas, ali, Moisés, é um Moisés ressuscitado. Uai, por quê? Porque Moisés não poderia estar ali em alma, né, em psique, em nefesh, porque para os adventistas não existe alma, né, imortal, não existe algo imaterial que sobreviva após a morte do corpo. Então eles afirmam, né, seguindo aí o ensino de Ellen White, de que Moshe teria ressuscitado. Né, o próprio Deus o ressuscitou e teria levado ele para o céu. Até porque no livro de Judas, fala da disputa do corpo de Moshe entre o arcanjo Miguel e o diabo. Né? Alguns falam que o arcanjo Miguel não deixou o diabo pegar o corpo de Moisés, porque o diabo ia entregar o corpo de Moisés para o povo de Israel e eles iam transformar Moisés, né, em uma imagem, né, ia adorar Moisés. Né? Moisés ia se tornar um ídolo. Mas a Bíblia não diz, né, que é uma construção adversativa mais, em lugar nenhum que Moisés ressuscitou. Né? Como eu disse no começo do vídeo, o texto fala que Moisés ele morre, ele é enterrado pelo próprio Deus, Devarim, capítulo 34, versículo 6. Depois de 30 dias, né, depois do povo ter ficado enlutado por Moshe durante 30 dias, aí Deus fala a Josué e Yehoshua, né, capítulo 1, versículo 2, meu servo Moisés está morto, né, depois de 30 dias, então, ou seja, o corpo de Moisés já tinha entrado em estado de putrefação. E aí, tem um versículo também que fala que, lá em 1 Coríntios capítulo 15, dá uma conferida aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, diz assim, mas agora, uma conjunção adversativa, mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. A palavra dorme que é um eufemismo para quem morre. Porque quem morre é como se estivesse dormindo. Porque quem está dormindo parece que está morto, né? Não faz nada, não levanta, não anda, não fala, etc, etc. Cristo é a primícia dos que dormem, ou seja, Cristo é o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Então, Moshe não poderia ter ressuscitado, né, antes de Cristo, porque ele não é a primícia dos que dormem. Né? Moisés não poderia ter ressuscitado para nunca mais morrer antes de Jesus Cristo. Então, Moisés ele está morto, isso é bem claro. Agora vem uma outra questão, agora envolvendo a questão judaica. A lei de Moisés, né, a Torá, né, existe uma mitzvah que fala que o povo de Israel, os judeus, não podem tocar em cadáver. Não pode tocar no defunto. E Deuteronômio capítulo 34, versículo 6, fala que, né, a palavra ali no inglês, né, bury, né, bury, que é usado ali para o termo em hebraico que significa enterrar. Né? Então, fala que ele o sepultou, ele quem? O Eterno, né, o Yahvá, o Jeová. Ele enterrou Moisés. Agora, se ele enterrou Moisés, ele tocou no corpo de Moisés. E aí vem a questão. Se o próprio Deus havia dado a mitzvah de que não poderia tocar em corpo de defunto para a pessoa não se tornar impura, porque ele mesmo ia fazer isso. Então isso para os judeus foi uma pedra no sapato dos judeus para resolver esse imbróglio. E no livro, né, do historiador Flávio José, do século I, A Guerra dos Judeus, Flávio José ele vai tentar resolver essa contradição, né, que vai contra a santidade do Eterno. O Eterno poderia, ele mesmo, que deu o mandamento de não tocar no corpo, de não apalpar no corpo de um cadáver, ele mesmo foi lá e tocou no corpo de Moshe. Então o que o Flávio José vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: não, Moisés ele não morreu, Moisés ele não faleceu, Moisés ele foi levado pelo Eterno até os céus, ou seja, ele foi assunto até os céus, como aconteceu com Jesus, né? Depois que Jesus ressuscitou, ele foi levado até os céus. Então você vê como é que é essa questão. Agora sim, qual é a minha resposta com relação aos adventistas e os testemunhos de Jeová? Ali foi Moisés mesmo, a alma de Moisés, né, que foi ali, né, falar com Jesus. Aí, claro que vai entrar também no campo do espiritismo, do kardecismo, mas Jesus poderia ter, ele mesmo ter trazido ali a eternidade, né, porque ele é Deus. Trouxe até ele Moisés e Elias. Agora Elias também é outra complicação, porque Elias não morreu, mas Elias ele foi arrebatado, né, vivo. Mas no caso de Moisés, ele morre, né? Ele vai, como já deixei bem claro aí no início do vídeo. E ali, né, eles conversam com Jesus. E outra, como eu disse, teria que ter a terceira pessoa para representar a parte Tataná, que é o Ketuvim, né? Os Salmos. Porque os Salmos também têm profecias messiânicas. Porque o próprio Yeshua, Jesus, vai deixar bem claro que tudo que está na lei, nos profetas e nos Salmos, olha só o que fala aqui no versículo 44. Lucas 24, 44.
ele diz: estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés, né, de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui Jesus falando ali, conversando com os dois discípulos no caminho de Emaús. Então teria que ter a terceira pessoa ali para representar os salmos. E para finalizar, aí agora vem uma outra questão polêmica, né? Como é que Pedro sabia que era Elias e Moisés, que estava conversando com Jesus, estava dialogando com Jesus, se ele não sabia quem era Moisés e Elias? Porque naquela época, claro, não tinha máquina de tirar foto, não tinha retrato, não tinha, né, como nós temos hoje. Né? Como é que Pedro, naquele momento, ele reconheceu Elias e Moisés falando com Jesus? Então, obrigado aí pela sua atenção. Curta meu vídeo aí, dá um like maroto, comente, coloca a sua opinião. Ali foi o quê? Uma sessão espírita? Ali foi um fato real? Foi uma visão? Por que não tem um terceiro ali representando os salmos, né, o escrito vinho? E com relação aos adventistas, o argumento de vocês é fajuto e fraco porque Moisés não ressuscitou. Aí vocês tiraram isso do Flávio José, claro que com uma outra conotação, com uma outra ideia, né? Porque para Flávio José, Moisés não teria morrido. Mas Ellen White fala que Moisés morreu, mas que ele foi ressuscitado. É por isso que ele apareceu a Jesus, né, com seu corpo ressurreto. Porém, como eu falei, Jesus é o primeiro a ressuscitar, né, com um corpo glorificado para nunca mais morrer. E não Moisés. Shalom e até mais.